Eu sou Luísa Jordânia Leixo de Oliveira, eu tenho 33 anos e eu entrei na ECA 2 vezes. A primeira em turismo em 2011 e depois como reingressa em Educom em 2015. Eu sou de São Paulo, assim, nasci aqui, mas a minha família é do interior. Então, tipo, várias pessoas inclusive acham que eu sou de Brotas, da onde é a família da minha mãe. E porque eu sempre falo de lá, sempre viajei pra lá e aí cresci assim aqui em São Paulo, mas sempre vivendo um pouco aqui e lá. E, não sei, assim, a Luísa criança gostava de, sei lá, brincar na terra, jogar bola, eu sempre joguei bola desde criança. E, e eu estudei numa escola construtivista e acho que sempre tive essa pegada de entender, assim, o ser humano, de pensar e tal. E acho que o caminho da ECA fez sentido justamente por isso, porque acho que eu fui me encantando pelas coisas que os meus professores diziam e acho que eles propunham essa reflexão para além do óbvio, assim, que as escolas, às vezes, mais conteudistas trazem. Quando eu estava na escola, eu fiz uma viagem para Ouro Preto e a gente tinha, tipo, nas escolas a gente fazia estudo do meio. Então, sei lá, viajava para Ilha do Cardoso para estudar natureza. E aí a gente viajou para estudar a história da escravidão no Brasil e o período barroco, sei lá. E aí a gente teve tipo um apelo para o turismo histórico-cultural também, que é a área que eu mais gostei, assim, no turismo. Foi a área que eu fui estudar também, então eu fui estudando museus, se eu pudesse e pagasse bem, eu trabalharia com isso. Mas acho que isso definiu muito as coisas que eu fiz na vida. Depois, tipo, esse foi um momento marcante para mim, assim, fazer essa viagem, conhecer a história do Brasil na prática mesmo, e poder ouvir, poder vivenciar. E depois eu tive aqui um professor na ECA, que era o Mário Jorge Pires, que ensina turismo histórico-cultural. Ele é incrível, acho que foi o melhor professor que eu tive. E foi realmente aí que me despertou a vontade de estudar museus, porque eu acho que é um ensino fora do contexto óbvio, assim, que é a escola. Então, acho que o museu permite estudar história, estudar cultura, enfim, fora do ambiente tradicional. Pô, acho que eu era uma adolescente feia. E acho que muito frustrada. Assim, eu acho, né, que eu era, mas na balada eu me arranjava. Queria muito passar na faculdade, assim, né? Mas eu aproveitava com as minhas amigas e tal. Eu não era tipo, nerd e tal, só vive pra isso. Então, acho que pra mim a adolescência não foi tanto um período de definições. Eu acho que foi mais um período de, pô, o que tá acontecendo, assim? Foi mais de dúvida, sabe? E eu saí de uma escola construtivista, fui para uma escola conteudista, foi uma bagunça na minha vida. Eu tinha um grupo lá de amigas, eu queria, passar numa faculdade, ouvir pagode. Eu lembro que eu não jogava bola. Na minha escola eu jogava, no colegial eu não jogava, porque na minha escola não tinha. E eu lembro que eu tinha bolsa, assim, e nessa escola, para eu manter a bolsa, eu tinha que fazer parte de o que eles chamavam de Olimpíadas. E era um saco, porque era uma Olimpíada de Matemática, eu era muito ruim. Então eu tentava dar um migué, assim, sei lá, eu não sei como eu fazia, mas eu sobrevivi. Sei lá, eu nunca tive um sonho de uma profissão, assim. Eu ficava, será que eu quero ser veterinária? Será que eu quero ser jornalista? Eu acho que eu me achava comunicativa, criativa, assim. E aí eu pensava em ser jornalista, mas bem no meu ano de prestar o vestibular, teve uma mudança na profissão, tipo no jornalismo, que era, não precisa de diploma para exercer a profissão, para escrever matéria de jornal. Eu falei, puta, acho que eu não vou mais prestar isso, vou procurar outra coisa. E quando eu prestei, a USP tinha um livrinho impresso para você conhecer as profissões. Então tinha, sei lá, o que é biblioteconomia? E aí você lia o que era, quais eram as aplicabilidades e tal, você ia virando as folhas. E eu lembro que eu fui lendo todas as profissões. Eu falei, meu, qual vai ser? Qual vai ser? Eu fiquei desesperada, porque nenhuma era. E aí a última era turismólogo. E aí eu falei, pô, tá bom, acho que eu vou prestar essa. Então eu lembro que eu prestei aqui na UFSCar, e eu prestei psicologia na Unesp, tipo X. E eu só prestei essas 3 faculdades públicas e o Enem, né? E aí eu falei, meu Deus, se eu não passar, o que eu vou fazer? E aí eu passei nas 3. E aí eu pude escolher, assim. E aí eu escolhi aqui, porque era perto de casa, era em São Paulo e tal. E aí acabou que foi uma ótima escolha. Eu gostei do que eu escolhi.
Mas assim, eu não tinha o sonho de ser turismóloga, eu nem sabia que existia essa profissão. Eu sabia que eu gostava de história, sabia que eu gostava de comunicação e deu sorte disso casar e acontecer na ECA. Quando eu estava em turismo, eu queria conhecer a faculdade, eu queria matar a aula e comer nos trailers que tinham aqui, queria jogar bola, queria viver a vida universitária. E quando eu fiz Educom, eu fiz porque eu realmente queria fazer, não que turismo eu não quisesse, é óbvio que eu queria, né? Eu estava aqui estudando, não peguei nenhuma ADP, fui fazer estatística no IME, porque tinha que fazer, enfim. Mas eu acho que quando eu entrei em Educom, eu já trabalhava, CLT, eu entrei em, quando eu passei em Educom, eu ainda estava em turismo. E aí eu prestei vestibular, fiz a prova de novo e tal. E eu não sabia, mas quando você está em 2 cursos da mesma universidade, você entra num negócio que é tipo concomitância de curso, que eu poderia ser jubilada do primeiro e perder o primeiro curso inteiro. E aí eu não poderia recorrer, tipo, a USP poderia me jubilar e eu perderia o primeiro curso e eu não poderia recorrer. Aí eu falei com a minha coordenadora do curso e ela falou, pô, Luísa, por que você fez isso? Vou entrar aqui com recurso, tal, a gente vai tentar te manter. Aí ela falou, ó, conseguimos, você tem 6 meses para terminar seu TCC. Então eu tava trabalhando, fazendo Educom, as matérias, terminando meu TCC, jogando pela seleção da USP, jogando pela ECA, tipo, eu não tinha tempo livre. Então assim, eu queria fazer mesmo, sabe? Mas depois eu fui jubilada. Então, por isso que eu fiquei 9 anos na ECA, assim. Eu fiquei 4 anos e meio no turismo, mais 4 anos e meio fazendo Educom. E muito feliz, muito grata. Mas eu acho que a faculdade pública é um privilégio. Eu tentei aproveitar o máximo que eu pude. Eu entrei em Educom para fazer mesmo, mas eu não consegui acompanhar. Hoje, não sei, talvez eu acho que eu teria feito Educom primeiro, porque eu acho que é um curso incrível, assim. Mas eu sou muito grata ao turismo também. Tipo, as festecas aconteciam aqui, na prainha. Porque elas eram muito menores também, né? Tipo, tinham 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, tal. Eram muito menores, mas elas aconteciam aqui. E o espaço era muito mais nosso. E hoje esse espaço, ele não é tão nosso. Ainda no turismo, mas fazendo uma optativa eletiva. Eu e os meus amigos dessa optativa eletiva, a gente vinha fazer aula sexta de manhã. E a gente ficava na prainha pegando goiaba. Tipo, a gente saía da aula no intervalo e falava, vamos pegar goiaba? E a gente pegava um pau enorme que tinha e ficava lá na árvore pegando goiaba. E acho que essa é uma memória muito simples, assim, mas que mostra, o espaço que existia. Que hoje esse espaço, eu sinto que ele deixou de ser do estudante, ele deixou de ser do aluno. Então, a primeira coisa que eu vi foi eles tirarem os trailers e falar, não, mas a gente vai trazer de volta. Ah, não, eles foram para Psico. E a gente ia para Psico e os trailers não estavam lá. E eles sumiram. E, é o movimento que a gente vê de ocupação. E aí eles construíram a reitoria do nosso lado. E aí colocaram um monte de portão. E aí você tem que entrar pelo CCA para conseguir acessar aquele espaço. Nunca foi assim. Tipo, mostrar a carteirinha, nunca foi assim. Então, assim, eu acho que o espaço é público, mas não é público, entende? Então, não sei, eu acho muito complicado. Eu acho que a ECA era um espaço muito mais livre antes. E eu acho que os alunos, eles eram muito mais inconformados do que eles são hoje. Então, assim, se construíssem um portão na minha época, no dia seguinte ele estava derrubado. Eu acho que a Fucheca é realmente a maior vivência da minha vida universitária. Eu amei a minha experiência na Fucheca, eu acho que me formou uma pessoa melhor. Eu aprendi sobre convivência de grupo, sobre tudo, assim, sociedade, sei lá. Acho que a Fucheca é grande parte do que eu sou hoje. Algumas das minhas melhores amigas são de lá. E eu entrei na USP e, sei lá, na semana seguinte, na matrícula, a Dri, que é uma menina da Fucheca muito legal, ela me mandou mensagem e falou, não, vem treinar, tal. Eu falei, vou. E aí fui, com a minha chuteira da escola, tipo uma Umbro de sola grossa, sabe, assim. E fui, e foi muito legal, e aí eu nunca mais saí. Tipo, o Instagram que a Fucheca usa até hoje, eu fiz, sabe? E assim, foram muitos técnicos contratados. Eu, era uma pessoa muito ativa na Fucheca, assim. Foi uma experiência que eu falo, se você tem a oportunidade de fazer parte de um time, qualquer time, faça, porque eu acho que muda a gente como ser humano. É um privilégio mesmo. Mas eu falo que na minha história com a Fucheca, eu acho que eu perdi mais jogos do que eu ganhei. E mesmo assim, eu acho que eu ganhei muito mais do que eu perdi. Porque
putz, porque a vida na Futeca era muito boa. Então eu trouxe, tipo, uns uniformes, né, muito velhos e muito antigos. Esse foi um que a gente fez nem sei quando, mas eu nem sei como isso cabia em mim. Mas é muito antiguinho. Aí a gente teve, as nossas cores iniciais aqui na ECA, elas eram branco e grená. E aí esse foi o último que eu usei, acho que a gente fez em 2018, eu já estava no reingresso. Esse ainda me serve. E esse a gente joga no Futeca Masters, assim, porque a gente ainda joga como Futeca no campeonato de formadas. Então a gente ainda joga juntas. Eu tenho os meus troféus que eu ganhei. Eu ganhei, o craque da partida num jogo que a gente perdeu pra Pucamp, que era um time horroroso. E eu ganhei. Que tristeza. Mas eu gosto dele, eu tenho bastante orgulho. Juca 2016. Aí eu tenho esse aqui, que foi bastante surpresa, assim, que eu ganhei, que foi como destaque do futsal feminino. Foi um ano que eu tava jogando muito melhor, assim, do que eu esperava jogar. Foi o meu 11, 12, 13, 14, quarto ano de ECA. E ele quebrou, eu tive que colar, enfim. E esse último, que foi uma homenagem, que foi como Leoa de Ouro, que eu não pude jogar esse, que seria o meu último bife, porque eu tive apendicite. Tipo, 2 dias antes de ir pro bife. E aí eu não fui. E aí eu falei, putz, perdi meu último bife. Mas aí não fui jubilada. E aí falei, vou jogar mais um. E aí fui jogar mais um. E foi bem legal. Pô, eu sempre falei, gente, uma hora a gente tem que largar o osso, não dá, né? A gente fica muito tempo na faculdade. Aí eu lembro de estar na quadra em São Carlos, jogando meu último bife, assim. E aí acabou. E aí eu saí da quadra e falei, meu, e se eu reingressar de novo? Mas aí acabou mesmo, e aí já foi. A gente realmente convivia muito, assim, a gente jogava muitos campeonatos, então a gente treinava 3 vezes por semana nessa época. Então era, sei lá, terça, quarta e sexta e jogo todo final de semana. Então a gente estava sempre juntas, era bem intenso, então a gente se amava e se odiava. Mas eu acho que esse relacionamento ele permanece até hoje, assim. A gente tem, sei lá, um grupo do livro, que é o Biblioteca, aí tem um grupo no WhatsApp para discutir política, que é o Politeca, aí tem, assim, 1000 coisas que a gente ainda tá sempre juntas. A amizade se mantém, as músicas se mantêm, a gente não esquece, a vontade de jogar bola se mantém. Eu acho que, eu não me lembro, assim, a gente tinha uma tradição de, sei lá, tinha o Banza da Vitória, não sei se isso pode ir no vídeo. Mas ele continua, talvez não associado a vitórias, mas, enfim. Mas a gente está sempre juntas, assim, de alguma forma. Como era mais fácil, como a gente tinha liberdade. Mas eu lembro que uma vez a gente estava, sei lá, num Juca, fora dos alojamentos, assim, né? A gente ficava hospedado em umas escolas e a Futeca, sei lá, as meninas da Futeca estavam do lado de fora tomando uma cerveja. E aí eu lembro que eu olhei pro lado e de repente a Paulinha, que era essa menina da Futeca, passou em cima de um cavalo. Assim, do nada. E aí eu falei, meu, que isso? Sabe, era uma coisa normal, assim, de repente acontecia, sei lá, a gente parava no trânsito indo para uma das cidades e de repente surgia uma mina da Futeca em um carro, para fora do carro, gritando. E assim, eram coisas comuns, mas essa do cavalo é uma boa. Eu sempre soube que eu ia ter que trabalhar logo, assim, né? E eu queria entrar no mercado de trabalho, então acho que eu fiquei a gente começa a faculdade, tipo, em março, né? Então, sei lá, em agosto, assim, eu já tava, sei lá, julho, agosto, eu já tava estagiando. Aí eu comecei a estagiar numa agência de turismo. Eu fui pegando umas optativas de museologia. E aí eu conheci o Museu do Ipiranga e trabalhei lá como educadora. E foi muito legal. E aí eu comecei para o caminho da museologia, fiz iniciação científica nisso, enfim, adorei essa área. Mas eu só podia estagiar por 1 ano nesse museu e aí não consegui outras vagas. Os desafios no mercado de trabalho para mim foram mais ligados à gestão. Eu já fui assediada, muito assediada por uma chefe, de ter que gravar a reunião e denunciar. Eu saí desse trabalho que eu gostava muito porque ela me assediou, assim. E de eu ter crise de ansiedade. Então, assim, muito duro. E eu acho que a gente tem muitos líderes ruins no mercado. Pessoas que ocupam posições de liderança sem saber exercer essas posições. Então, é porque essa pessoa era
muito boa vendedora e ela acaba virando líder da equipe de vendedores. Cara, uma coisa uma coisa não deveria levar a outra, mas acaba levando. Então, você tem muitas pessoas despreparadas. Então, acho que esse desafio para mim foi grande. Acho que a lição que eu tirei sei lá, primeiro, né? Acho que a gente não pode passar por cima dos nossos limites, por ninguém, nem por um chefe, nem por, sei lá, companheiros, companheiras, amigos, nunca. É muito difícil, ainda estou aprendendo. Depois, eu acho que a gente não entregar tudo que é nosso, porque às vezes, sei lá, eu vou falar com alguém e eu falo, ah, não, porque eu sou muito ansiosa, e aí eu já conto muitas coisas sobre mim pra pessoa. Porra, a pessoa não precisa saber, guarda pra você. Eu não sei se existe um ideal de carreira, assim, tipo, referência ao Amor de Platão, eu lembro que a gente tinha aula aqui com o Clóvis, sabe o Clóvis de Barros? Ele sempre falava que existia o amor platônico lá, o amor de Platão, quando a gente sempre vai querer uma coisa que não existe. Então, quando eu chegar num nível de carreira de, sei lá, liderança de novo, ou ao invés de fazer gestão de 20 projetos, fazer gestão de 3 projetos estratégicos, eu vou querer uma coisa diferente. Eu vou querer ganhar mais dinheiro. Eu vou querer falar um outro idioma. Eu vou querer coisas diferentes. Hoje eu estou muito feliz com a minha vida. Muito. Não mudaria o que eu tenho hoje, assim. Estou satisfeita. Eu li um negócio que era, pessoas inteligentes investem em estudo. E eu acho que, de fato, a gente precisa estudar. Quando a gente está na USP, eu acho que a gente não se dá conta de quanto a gente estuda aqui e quanto, sei lá, a gente está num meio rico, assim, de conhecimento. Esses dias eu estava discutindo com um grupo de pessoas o direito ao voto. E as pessoas estavam falando, não, só deveria votar quem tem faculdade, quem fez um curso de faculdade. E aí eu falei, cara, quem disse que uma pessoa que manja tudo sobre plantação e que não tem faculdade nenhuma, de repente, tem menos direito ao voto do que uma pessoa que fez faculdade, por exemplo? E aí eu falei, não, eu vou pesquisar mais sobre isso. E aí fui lá pesquisar um artigo. E eu falei, faz quantos anos que eu não leio um artigo? E aqui a gente lê quantos artigos por semana, sabe? Então eu acho que estudar é a melhor coisa da vida. A gente deveria estudar sempre, assim. Então eu acho que a minha dica é estudem crianças. Quando a gente pensa na ECA, as pessoas enxergam mesmo a gente como o Ecano é o bom vivant, assim, eles estão aqui, eles curtem e tal, fazem festa, aqui Ecano, William Bonner. Tipo, porra, tá de sacanagem. E aí eu acho que, sei lá, gente, eu não sei se um pouco de platônico mesmo, assim, pô, a pessoa não tem aquilo. A pessoa tá lá na fé, porra, sei lá, comendo no Suéden, sabe, assim, trabalhando no banco de social, todo dia presencial, e existe uma vida diferente dessa. Mas eu acho que não quer dizer que pra gente é fácil. Porque a gente sabe o contexto do Ecano, às vezes a gente é mal remunerado, muitas vezes, inclusive. Mas eu acho que para a gente sair disso, eu acho que a gente tem que traçar um caminho o que a gente quer, para onde a gente quer ir, a gente tem que saber o que é sucesso para a gente. E eu acho que eu tenho vários amigos que saíram das carreiras traçadas aqui na ECA, tipo, eu sou formada em turismo e fui trabalhar com treinamento. Eu sou formada em turismo e fui trabalhar com dados. Sou formada em turismo e fui trabalhar com projetos. Mas a carreira na ECA, a formação na ECA, ela foi o abrir de portas para tudo isso, assim, porque eu acho que a nossa base é a comunicação. E eu acho que isso é diferente da base de muita gente. Faz toda a diferença ser Ecano. Eu acho que no sentido positivo, não no negativo. Eu acho que as pessoas queriam isso, muitas vezes, e elas não sabem que dá para ser Ecano, ser feliz, ganhar bem, ter trabalhos legais. Acho que elas acham que o trabalho vai ser uma merda. E eu não tô falando que a gente precisa encontrar, o propósito da minha vida está no trabalho. O propósito da minha vida não está no meu trabalho. Eu não sento lá na cadeira e falo, que legal, vou trabalhar 8 horas hoje, estou feliz. Gente, não. Eu passaria 8 horas sentada em casa, vendo série, jogando bola. Se eu pudesse, seria jogadora profissional. Não deu, entendeu? Não tenho essa habilidade. Mas eu sou feliz fazendo o que eu faço. Quando eu pingo dinheiro na minha conta, eu fico feliz, entendeu? Eu posso fazer outras coisas, tipo viajar, comer, etc. Posso morar numa casa e pagar meu aluguel, tá tudo certo. Mas é isso, eu acho que é saber o que eu quero e pensar em meios de chegar lá. Cara, eu acho que eu diria para eu aproveitar mais todas as oportunidades. Tipo, aproveitar mais os meus amigos, mais as festas,
tentar fazer um intercâmbio. Foi uma coisa que eu não fiz. Tipo, aproveitar mais a faculdade. E viver a USP, porque, cara, sei lá, eu tava aqui, eu nunca entrei na piscina do CP, sabe? E a USP, eu devo ter usado essa palavra muitas vezes hoje, mas eu acho a faculdade pública, especialmente a USP, um privilégio, assim, é um presente e um privilégio. Não é para todo mundo. A gente sabe que é difícil e eu acho que a gente tem que aproveitar. E pode ser aproveitar estudando, pode ser aproveitar vindo aqui fazer um piquenique, qualquer coisa. Mas aproveitar esse espaço e aproveitar as vivências que esse espaço pode proporcionar. A gente vê que o espaço tem sido ocupado de outra forma, que os espaços públicos têm se perdido, e eu acho que cada vez mais a gente tem que tentar aproveitar melhor o que existe. Então, acho que eu diria para mim mesma, aproveita intensamente.